E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. A gente vai explorar como a arte nas escolas está passando por uma transformação imensa. Esquece aquela ideia antiga de que é só um passatempo ou um trabalho manual. A gente está falando de uma disciplina cognitiva rigorosa e, honestamente, fascinante. Afinal, será que a educação artística serve só para ocupar tempo livre ou é um pilar real para o nosso desenvolvimento cognitivo? Bom, já passou da hora de quebrar aquele velho mito de que aula de arte no ambiente escolar serve apenas para criar decorações bonitinhas. A ciência e as políticas educacionais mais recentes mostram uma história bem mais profunda. O nosso cérebro literalmente precisa da arte para estruturar o próprio pensamento. Então, para organizar as ideias, o nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 6 etapas. As fases do pensamento, as inteligências múltiplas, a BNCC e a arte, e depois como tudo isso se aplica na prática lá na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Vamos nessa? Começando pelo começo, a primeira parte foca nas fases do pensamento, que são as nossas bases cognitivas. Olha só, para entender qual é a melhor forma de ensinar arte, a gente precisa voltar um pouquinho nas teorias fantásticas do Jean Piaget. O desenvolvimento cronológico mostra algo super importante. O conhecimento nunca cai do céu. Ele não é recebido de forma passiva. Ele é construído ativamente em blocos, sabe? Em etapas sequenciais muito bem definidas. Cada idade tem um grau exato de maturidade para interpretar símbolos, imagens e conceitos. É como montar um quebra-cabeça gigante. Indo para a segunda parte, as inteligências múltiplas e a arte, indo bem além daquela lógica e linguagem tradicionais. Pegando carona no que o Piaget construiu, lá nos anos 80, o Howard Gardner trouxe uma teoria que mudou tudo, revelando que aquele modelo escolar mais tradicional acaba subutilizando o potencial humano. Pensa bem, o engajamento constante com as artes visuais, a música, a dança e o teatro ativa inteligências espaciais, musicais e corporais, tudo ao mesmo tempo. Isso garante um desenvolvimento global e completo, e não só a habilidade de calcular ou de escrever um texto. O que nos leva ao ponto 3. Como a BNCC entra nessa história e institucionaliza essa teoria toda? Todo esse referencial teórico não ficou só no papel. Ele virou regra com a Base Nacional Comum Curricular, que cravou de vez a arte como indispensável. O mais legal é que a própria estrutura desse documento oficial é uma metáfora perfeita para o desenvolvimento cognitivo. Aprender é literalmente um empilhamento progressivo de blocos mentais. E a política curricular atual exige que nenhuma pecinha dessa construção seja deixada para trás. E para garantir que a base fique bem sólida, a BNCC orienta os educadores a estruturarem os planos de ensino em 6 dimensões bem específicas. A ideia aqui é guiar os estudantes desde a estesia, que é aquela experiência sensorial mais pura e crua que existe, passando pela fruição e criação, até chegar lá no topo, que é a reflexão crítica mais elaborada e a externalização da expressão subjetiva. Avançando para o ponto 4, a arte na educação infantil, onde tudo gira em torno de sensações e símbolos. Colocar isso em prática nos primeiros anos de vida significa mergulhar de cabeça nas fases sensório-motora e pré-operatória. Nesses anos vitais, o cérebro das crianças interpreta o mundo de um jeito super intuitivo, muito marcado por aquele famoso faz de conta. A criança desenha e pinta exatamente aquilo que ela sente e que ela conhece lá no fundo, e não o que a visão dela está registrando com realismo. Justamente por causa dessa mecânica da mente, aquele hábito antigo de entregar um desenho já com o contorno pronto só para colorir é, na verdade, um baita tiro no pé. Ele acaba bloqueando o desenvolvimento simbólico. O que as diretrizes recomendam de verdade são explorações multissensoriais totalmente livres. O processo lúdico, aquela bagunça maravilhosa de descobrir e misturar uma cor nova, tem um valor infinitamente maior do que um desenho pintadinho de forma perfeita. Agora, a quinta etapa da nossa análise. A arte no ensino fundamental, trazendo a lógica e a comunidade para o jogo. Quando o pessoal entra no ensino fundamental, o cérebro passa por uma reorganização biológica massiva. É o chamado estágio operatório concreto, onde a mente começa a buscar avidamente por lógica e por um sentido mais profundo de realismo. Esse é exatamente o momento perfeito para introduzir uma alfabetização visual de verdade, sabe? Trazendo elementos formais como ponto, linha e cor através de referências palpáveis, justamente para ancorar essa nova arquitetura mental. E para garantir que teorias abstratas e normas virem aprendizado real, a gente pode contar com uma metodologia pedagógica de 3 passos que é muito eficaz. É um tripé contínuo. Primeiro vem a apreciação da obra, depois a contextualização histórica e, por fim, a ação,
colocar a mão na massa e produzir algo autoral usando a mente e as próprias mãos. É muito fascinante reparar como essa aplicação muda rápido. Nos anos iniciais, o foco está muito em entender regras lógicas mais rígidas, talvez usando materiais recicláveis para replicar elementos. Mas nos anos finais, a ponte para a abstração é enorme. A arte deixa de ser apenas sobre cores ou sucata e passa a operar como uma ferramenta poderosa de debate social. É quando a gente vê adolescentes usando a criatividade para criar zines ou lambe-lambes intervindo criticamente nos seus próprios territórios urbanos. Sensacional, né? E finalmente chegamos ao sexto e último ponto, a arte no ensino médio, que é fortemente marcada pela autonomia e pela abstração. Trabalhar com a galera do ensino médio significa lidar com mentes que já estão com os 2 pés no estágio operatório formal, ou seja, com a capacidade de abstração no nível máximo. Nesse ponto de maturidade, o papel de quem ensina muda da água para o vinho. O professor vira muito mais um mentor, sabe? Um curador de caminhos que orienta esses jovens que estão em plena busca por autonomia, querendo consolidar a própria identidade e o protagonismo perante a sociedade. E é aqui que as possibilidades explodem de vez. Numa fase avançada assim, a elaboração de projetos pode muito bem envolver a escolha totalmente autônoma de linguagens super contemporâneas. Imagina usar fotografia digital, audiovisual ou até mesmo inteligência artificial para montar uma exposição virtual inédita. A chave mestra aqui é que toda e qualquer escolha estética precisa ser profunda e criticamente justificada pelo estudante. O que amarra toda essa nossa estrutura analisada hoje é uma constatação bem clara. A meta desse planejamento inteiro não é e nunca foi ficar medindo ou julgando quem tem ou não tem aquele suposto dom inato. O foco da verdadeira avaliação precisa ser sempre um mapeamento rigoroso dessa jornada cognitiva incrível. É sobre observar o engajamento processual e a evolução crítica de cada mente enquanto ela se forma. E com isso, chegamos a um verdadeiro ponto de virada na compreensão educacional. Pensa bem, se a arte agora é embasada em ciência do desenvolvimento e diretrizes curriculares muito fortes, se prova como a ferramenta definitiva para moldar mentes críticas, versáteis e super capazes, de que maneira toda essa arquitetura vai transformar as salas de aula de amanhã? Fica aí essa provocação final, na esperança de que esse novo olhar mude a forma de experienciar e incentivar o fazer artístico ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima análise.